Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu testemunho. E eu, como muitos que estão me vendo, me ouvindo nesse momento, comecei a ir para a igreja só mesmo para sair de casa. Não significava muita coisa para mim ir para a igreja. Então eu comecei a ir só como um passeio. Só que como a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então essa palavra foi entrando na minha mente, entrando no meu coração e foi me consumindo de um jeito que a palavra ficou sendo para mim o meu alimento de todos os dias. E assim eu conheci Jesus, esse Jesus lindo, tremendo, maravilhoso, que tanto nos ama, aquele que morreu por nós para nos salvar. Eu conheci esse Jesus. Então, meus irmãos, eu passei um tempo da minha vida, há 6 ou 7 anos atrás, eu não lembro muito bem, passei um tempo da minha vida que eu estava, sabe, no primeiro amor. Aquele sentimento maravilhoso que é estar na casa do meu pai. Era muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E eu, quando eu aceitei Jesus, eu não conhecia nada da palavra. Eu fui lendo aos poucos, fui gostando cada vez mais de ler a Bíblia, fui tendo entendimento aos poucos, pouco mesmo, sabe? E esse pouco já me fortaleceu tanto que eu comecei a descobrir um Deus que eu não conhecia antes. E nessa época eu não trabalhava, eu só tinha meus afazeres de casa, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa. Então eu disse, Deus, eu quero trabalhar, mas eu não quero deixar meus filhos sozinhos, eu quero alguma coisa para mim trabalhar em casa, né? E eu não sabia muito o que fazer, né? Porque eu queria ficar em casa com meus filhos. Então eu disse, eu quero costurar. Eu quero costurar, mas eu não sei costurar. Deus, conversando com Deus, né? Então eu resolvi fazer um curso de costura, aprendi a costurar. Comprei uma máquina simples, máquina doméstica. Comecei a costurar coisas poucas mesmo. Comecei a vender, mas achei pouco. Eu disse, Deus, eu quero que a costura seja a minha profissão. Quero ser costureira profissional. Eu quero uma máquina profissional. E Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele botou uma... E eu não tinha dinheiro para comprar a máquina, tá? Eu queria comprar uma máquina profissional sem dinheiro. Então Deus botou uma pessoa no caminho do meu marido, que conhecia, que o irmão dele trabalhava numa loja de máquina de costura e disse que poderia vender a máquina para mim sem dar nem entrada. Olha só como é o nosso Deus, né? Então eu comprei minha primeira máquina industrial, comecei a trabalhar com costura profissionalmente e realizei o meu sonho. Nossa, muito feliz. Comecei a trabalhar. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu queria mais e mais e mais, né? Então eu comecei a deixar de ir para a igreja. Gente, comecei a deixar de ir para a igreja porque eu tinha que terminar as peças. Eu dizia, como eu posso ir para a igreja se eu tenho que trabalhar? Então não dava mais para mim ir para a igreja. A minha prioridade passou a ser o meu trabalho, como muitos, né? Isso serve de alerta para muitos que colocam o seu trabalho como prioridade. Deus tem que ser a prioridade na nossa vida. Então, nisso comecei a faltar um culto, depois outro. E eu botei na minha cabeça que eu não precisava mais ir para a igreja, porque eu podia ler a Bíblia em casa, eu podia orar, eu não preciso estar na igreja para estar perto de Deus, como muitos pensam. Então eu caí nessa, sabe? Eu me sentia forte espiritualmente, então eu achava, não preciso da igreja. Então eu deixei de ir para a igreja. Eu orava, eu lia a Bíblia, achava que estava tudo bem, tudo perfeito.
Só que depois de um dia cansativo de trabalho, que eu começava de manhã cedo e ia até meia-noite, 1 hora da manhã, quando chegava a hora de me deitar, eu comecei a dizer assim: Deus, eu tô tão cansada que amanhã a gente conversa. E esse amanhã nunca chegava. No outro dia a mesma coisa: Deus, eu já estou mais cansada do que ontem, amanhã a gente conversa. E nisso eu parei de orar totalmente. Perdi a minha intimidade com Deus e não estava percebendo. Quando eu percebi, já estava totalmente fria, totalmente longe de Deus. Foi muito triste essa época, gente. Foi muito triste, irmãos. Então, eu achava que idolatria era só adorar uma imagem. Depois eu descobri que não. Idolatria é você adorar qualquer coisa que não seja Deus. E o meu trabalho estava sendo o meu ídolo. Quando eu acordei para isso, já era tarde demais, eu já estava totalmente afastada de Deus. Eu não fui para o mundo porque eu não consegui mais ir para o mundo. O mundo não me atrai mais, glória a Deus. Mas eu estava fria. E tentei me levantar por muitas vezes sozinha e não consegui. Não conseguia, gente. Então, continuei trabalhando, continuei a minha vida normalmente, trabalhando, só pensava em trabalhar, gente. Eu parava de trabalhar 1 hora da manhã. E Deus não tinha espaço na minha vida. Foi que um dia eu fiquei grávida. E a minha gravidez foi muito complicada, muito mesmo. Eu passava mal todos os dias, eu não comia nada, nem água sustentava, tudo eu botava para fora. Então eu passava muito mal. E um dia eu passando mal, eu sentia que eu ia desmaiar, eu estava toda roxa e as minhas forças indo embora, tudo se apagando. Eu senti a presença de Deus naquele dia. Quando eu estava minhas forças indo embora, eu disse assim: Deus, me ajuda. Deus, será que eu estou morrendo? Eu não quero morrer agora. Eu não quero morrer longe de ti, Senhor. Eu quero ir para o céu. Me dá mais uma chance. E Deus me ouviu. Nesse momento que eu clamei, eu senti Deus. Eu fui recuperando as minhas forças, recuperando. A minha visão foi voltando. E eu senti Deus naquele momento, quando eu clamei, que há muito tempo eu não clamava, há muito tempo eu não conversava com meu Deus dessa maneira. Foi no momento de desespero que eu pedi. Então, voltei e fiquei feliz porque eu senti a presença de Deus novamente. E tudo que eu queria era voltar para o Senhor, mas eu não tinha força. Eu não conseguia voltar para Deus, eu não conseguia, por mais que eu tentasse, eu tentava. Eu lia a Bíblia, mas a Bíblia não significava mais o que significava antes. Eu não entendia mais nada. Eu olhava para minha Bíblia, era toda marcada de passagens que eu lia antes e eu entendia, e quando eu ia ler de novo eu não entendia mais. Eu não entendia o porquê disso, porque eu não conseguia entender o que eu antes entendia. É porque eu me afastei. E quando a gente se afasta, o Espírito Santo de Deus se afasta da gente. A Bíblia passou a ser somente um livro. Então, mas eu tinha muita fé. Então continuou minha gravidez. Continuei passando muito mal. E um dia eu comecei a sangrar. Fui pro médico com muito medo de perder meu filho. E o médico disse assim: vai para casa, só esperar o bebê sair, porque não tem mais jeito. Você vai perder o seu bebê. E eu só ri pro médico e pensei: ele não conhece o meu Deus. Vim para casa, certa de que tudo ia ficar bem.
certa de que meu bebê ia nascer, eu ia ter ele comigo, que ia ficar tudo bem. Então, depois de uma semana, eu perdi o meu bebê. Vocês imaginam como foi que eu me senti? Porque eu acreditava. Porque a palavra de Deus em Mateus 17:20 diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. E aí, quando você crê mesmo do fundo do seu coração nessa palavra, e eu tinha fé que o meu filho ia sobreviver e iria estar comigo. E isso não aconteceu. E eu chorando desesperadamente quando eu perdi meu bebê. Fui fazer a curetagem. Quando eu voltei da curetagem, quando eu acordei da cirurgia, eu só chorava. E eu dizia, Deus, eu acreditei. Deus, o Senhor me prometeu que se eu tivesse fé, tudo seria possível. E eu acreditei que tudo ia ficar bem. Porque o Senhor mentiu para mim. Gente, eu cheguei a dizer isso para Deus. Eu achei que Deus tinha mentido para mim. E Deus não me respondeu. E eu só chorava, só chorava, só chorava. Foi quando eu disse assim, Deus, eu não quero viver mais nesse mundo sem meu filho. Me leva daqui. Eu não quero viver sem meu filho. Foi quando nesse momento eu tinha esquecido totalmente que eu tinha 2 filhos. Eu estava me concentrando só naquela dor, só no bebê que eu perdi. Então, nesse momento que eu disse, Deus, me leva. Eu recebi uma mensagem do meu filho mais novo, dizendo assim, mamãe vem logo para casa, sai desse hospital, que senão os médicos vão lhe furar. Eu não quero que eles lhe furem, eu não quero que eles lhe machuquem, vem logo para casa, eu tô com saudade. Então, nesse momento, eu vi a resposta de Deus. Quando eu pedi para morrer, Deus me mostrou que eu tenho meus 2 filhos em casa me esperando. E aquilo ali, a voz do meu filho me fortaleceu de um jeito que vocês não têm noção. Então, naquele momento, eu só pensava em me recuperar para voltar para os meus 2 filhos, para continuar a minha vida. Eu estava triste com Deus, mas estava feliz com a resposta que Ele me deu. Então, eu vim para casa. Fiquei em casa e eu pensava e eu chorava. Foi quando eu decidi parar de chorar. Eu disse assim para mim mesma, que fé é essa que eu tenho? Que agora eu estou desse jeito. Eu tenho um Deus grande. Eu tenho um Deus que está comigo, porque eu sei que Ele está comigo. Porque Ele me respondeu quando eu estava no hospital. Então, por que eu estou desse jeito chorando? Eu disse, Deus, eu não quero mais chorar. Deus, eu não quero ficar sofrendo. Se isso aconteceu, o Senhor sabe por quê. E eu confio no Senhor, independente de qualquer coisa ruim que acontecer na minha vida, eu confio no Senhor. Foi quando veio na minha mente a palavra de Romanos 8:28, que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa palavra me fortaleceu de um jeito que vocês não têm noção. Eu disse, Deus, eu não sei o porquê que isso aconteceu, mas eu sei que foi para o meu bem. Agora eu não tenho condições de entender, mas um dia eu vou entender que foi para o meu bem. E eu simplesmente decidi crer novamente. Eu acreditei realmente que aquilo ali foi para o meu bem.
Então, foi passando aquela dor. Lógico que sempre quando eu lembro eu choro, como eu estou chorando agora. Dói, mas eu sei que ele foi para o meu bem. Eu sei, porque eu confio no meu Deus. Então passou. Eu passei uma semana em casa. Tive febre. Tinha feito a curetagem. Tive febre, passei muito mal. Tive que voltar para o hospital. Quando eu voltei para o hospital, tive que fazer outra curetagem. Eu quase morri nessa curetagem. Deu infecção. E eu passei muito mal, tinha muita febre, que eu me batia de febre. E nisso eu estava tremendamente na presença de Deus. E passei pela cirurgia, ficou tudo bem. Voltei para casa, certa de que estava tudo bem entre eu e Deus, né? Certa de que eu iria voltar para a presença do Senhor como antes. E quando eu me recuperei da cirurgia, no tempo que eu estava ainda em recuperação, voltei a ler a Bíblia, mas não era a mesma coisa. Eu continuava fria. Mas eu achava que ia ficar tudo bem. Continuei achando que não precisava ir para a igreja. Então, assim que eu me recuperei da cirurgia, eu voltei a trabalhar. Então, quando eu voltei a trabalhar, eu fiz tudo de novo. Novamente, eu voltei a trabalhar muito, 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 e eu não tinha tempo para Deus. E eu tinha prometido que eu ia ter tempo para Deus, e eu não cumpri. E isso me fazia tanto mal. Deus me cobrava tanto. Mesmo assim, eu continuei trabalhando, 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 e não tinha tempo para Deus. Foi quando eu descobri que eu estava com câncer. Então, quando eu descobri que eu estava com câncer, eu sorri. Juro, gente, eu sorri. E eu disse para a médica, tudo bem. Sabe por que eu sorri? Porque eu vi Deus ali dizendo para mim, é o único jeito de eu te parar. Filha, é o único jeito de eu fazer você parar de trabalhar e voltar para mim. Se eu não tocar na sua saúde, você vai continuar trabalhando, trabalhando, trabalhando. E você não vai ter tempo para mim. E eu glorifiquei a Deus. Eu disse, obrigada, Jesus. Obrigada. Porque eu sei que esse câncer vai fazer eu parar. Esse câncer vai fazer eu ter mais tempo para ti, Jesus. E foi, por incrível que pareça, foi os melhores anos da minha vida com Jesus. Foi o tempo que eu fiquei doente. Eu agradeço muito a Deus, porque Ele me fez ter tempo para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Esse vídeo tá ficando muito longo. Eu vou deixar para gravar outro, fazer uma segunda parte contando do câncer. Tá bom, meus amados? Então, a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.